Boa noite! Como vocês estão por aí, pessoal? Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Animados aí para a nossa aula de hoje? Uma boa noite aqui também para a galera do YouTube, boa noite para a galera do Do Insta? Instagram, estão entrando aqui também. Oi, gente, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Show de bola, pessoal! Que bom que vocês estão aqui. Estou super feliz e animada de compartilhar com vocês hoje oficialmente a nossa primeira masterclass, É né, isso aí. Thiago? A gente quer apresentar para vocês qual é o nosso segredo, como que a gente faz para ter um call center. Montar essas equipes de tanto sucesso, né? Isso aí, o call center para vendas B2B, exclusivo principalmente para distribuidores e atacadistas. Então, você que está aqui com a gente hoje, que quer capturar oportunidades de venda dentro das suas rotas aí que já existem, né? Ter o controle comercial da sua empresa, sentir que os clientes que estão cadastrados na sua base fazem parte da sua empresa e não da carteira do seu representante comercial, ter mais previsibilidade de vendas, né? E previsibilidade também de caixa. Se você tem aquela dor que depende única e exclusivamente do seu representante comercial, da sua equipe de vendas externas para vender, hoje Você você está no está lugar no lugar certo. certo. É isso aí. Nós vamos apresentar para vocês a metodologia, o MM360. Vamos apresentar para vocês alguns cases, algumas estratégias que a gente usa, né, para você aí conseguir montar a sua própria equipe de vendas, né, Thiago? É isso aí. É uma estratégia que tem dado muito certo e nós vamos mostrar aqui o passo a passo para vocês, né? Os segredos que existem para conseguir montar a equipe de call center de sucesso, uma equipe de prospecção, uma equipe de vendas e que realmente tem feito a diferença no faturamento, na positivação de vários clientes nossos. É isso aí, pessoal. E para a gente iniciar, a gente quer mostrar para vocês aqui, aumente o seu faturamento em até 20% montando uma equipe própria de call center ativo e sem ter que aumentar o seu custo de vendas. Quando a gente fala call center ativo, é porque a gente vai prospectar clientes, a gente vai buscar clientes, né? Existe a diferença entre call center ativo e o call center receptivo, né, Thiago? Justamente. O call center receptivo é aquele que vai atender os leads que já chegam para vocês, né? Sejam via Instagram, WhatsApp ou mesmo por telefone. A diferença do call center ativo, ele vai fazer isso também, porém ele vai atrás do cliente, ele vai fazer ligações ativas, prospectando para conseguir repositivar clientes antigos e também abrir novos clientes para a sua empresa. Exatamente. E sem aumentar o custo de venda, porque a gente vai trabalhar na sua carteira de clientes, clientes que já são cadastrados e que por algum motivo deixaram de comprar, né? E também é importante dizer que nós temos uma premissa aqui na 2B, quando a gente monta uma equipe de call center, é que ela tem que ser mais barata do que a equipe de representantes Isso aí. comerciais externos. Então, se você paga uma porcentagem, né, uma comissão X para a sua equipe de venda externa, o custo total do operador de call center, com salário, comissões, premiações, os encargos trabalhistas, tem que ser menor do que se você tivesse um representante externo na rua.
Então, essa é uma premissa que a gente tem, por isso que a gente fala que a gente coloca o call center e não aumenta o custo de venda. Exatamente. E aí a gente quer apresentar para vocês hoje como que é feito, como que funciona, né, a parte comercial de vendas de uma distribuição tradicional. Para ver se você se identifica, se isso acontece aí dentro da sua empresa, a gente vai trazer o que a gente consegue enxergar dentro do mercado da nossa atuação. Então, a primeira coisa, né, as vendas como um prestador de serviço, está na mão de um prestador de serviço, né? São os RCAs, né? Os São os representantes. representantes Representantes são autônomos. autônomos comerciais, né? Que geralmente é um prestador de serviço. Ele emite nota fiscal, ele tem uma empresa de representação, então ele quer representar a sua marca, Uhum. vem para a sua empresa e ele começa a vender para a sua empresa de uma forma prestadora de serviço. Ele não tem um vínculo empregatício com você, né? É isso. Não, nada errado com isso, né? As grandes distribuidoras do país, a maior fatia do faturamento delas vem desse canal de venda. Porém, a gente vai mostrar para vocês que existem outras oportunidades que esse canal não vai conseguir atender. Exatamente. Vamos lá. O cliente é do Isso é um representante. problema, hein? Um super problema. Por quê? Quando a gente vai contratar um representante para atuar numa área, para abrir uma região, geralmente se opta por um representante comercial que já venha com uma carteira de clientes, certo? E de onde ele trouxe essa carteira de clientes? Provavelmente da empresa que ele trabalhava. Justamente, isso também pode acontecer com você. Se o seu cliente, você não tem um relacionamento com ele, você não tem um cadastro bem feito do seu cliente, e esse cliente é só do representante, provavelmente, quando esse representante deixar de prestar o serviço para você e for para o seu concorrente, ele vai levar este cliente junto. É comum a gente observar os clientes falando assim: ah, não, eu compro de fulano porque é fulano, né? De que ele sair de lá, eu vou comprar de onde ele Continue estiver. comprando dele de outra empresa. E hoje, dentro da sua empresa, o seu maior ativo é É o seu cliente, né? a sua carteira de Sem clientes, né? dúvida. Baixa positivação e clientes sem atendimento. Isso é muito comum, né? Os representantes comerciais, justamente pela dinâmica do trabalho na rua, eles não conseguem atender todos os clientes. Então, Uhum. dentro, da jornada de trabalho dele durante o mês, ele consegue atender uma certa quantidade de clientes, digamos aí, 80 clientes. O dia que ele conseguir um cliente, Brenda, que ele tem um potencial alto, ele vai atender sim esse cliente, mas ele vai deixar de atender um que compra pouco. Com certeza. E isso vai acontecendo, ele vai buscando clientes maiores e os clientes que não estão trazendo um rendimento interessante para ele, ele vai deixando de atender. E isso é o natural, funciona realmente desta forma. Dessa forma, né? E aí você fica com aquela base de clientes enorme, um monte de gente que já comprou de você, mas que pararam de comprar por algum motivo. E aí, o seu caminhão passando na porta desse cliente para entregar em outro cliente, mas infelizmente ele não vai, deixa, falta um espacinho ali no caminhão, aliás, sobra um espacinho Sobra. ali no caminhão dele porque aquele cliente que está na rota não foi atendido, né? A incerteza quanto ao fluxo de caixa. Isso é uma coisa que acontece porque o representante comercial ele é um prestador de serviço. Sim, Então, ele não está só com a pasta da sua empresa, ele tem outras pastas, ele presta o mesmo serviço para outras empresas. E, exatamente. além disso, ele tem os interesses dele. Ele tem o mês ou a semana que ele vai tirar férias e ele não precisa acordar isso com você. Então, às vezes, você, né, tá com a sua logística preparada, tem o produto e não chegou pedido aquela semana para aquela rota. E Quando aí você você não vai consegue. ver, o cara está na praia, ele tirou as férias dele, que é merecido, Eu não vou vender essa mas, semana. mas não alinhou com você. Exato. E aí, quando você tem um call center ativo de prospecção, você cria uma recorrência nessa compra. E falando de B2B, de distribuidor e atacado, quando as vendas durante um período, durante um mês, né, vamos colocar assim, quando ela dá uma baixa, ela não cessa totalmente, está sempre pingando. Uhum. Então você consegue fazer essa previsibilidade, você consegue fazer pensar aí quanto o call center vai vender e contar com isso, né? O que é mais importante. Porque às vezes você não pode contar, você sempre vai ficar nessa incerteza quanto ao seu fluxo de caixa. Isso aí. O que tem mais aí?
Ah, e essa é boa. Caminhões saindo vazios para entrega. É muito comum, né? O representante ele faz a rota dele e às vezes numa cidade ele tem ali dois, três, quatro clientes, Uhum. sendo que naquela cidade teriam várias outras oportunidades. E aí às vezes numa rota um caminhão sai com 40% da carga, 50% da carga. Isso é muito comum. Nós vamos mostrar para vocês como que o call center vai atuar Potencializa, né? para aumentar o nível de carga e diminuir o custo logístico da sua operação. E o mix não é trabalhado como deveria. Quando a gente está falando de um prestador de serviços e ele tem diversas pastas para fazer esse atendimento, para fazer essa venda, ele não dá atenção devida para o mix de produto. Ele vende o que o cliente compra, ele não oferece. É, exatamente. Ele digita o pedido que o cliente pede, né? Vamos falar assim. E aí, às vezes você tem um produto novo, um produto que chegou, um produto que você está precisando girar Um dentro da produto que empresa. vai vencer daqui a pouco, você precisa vender ele. E aí você não consegue desovar, vamos falar nessas palavras, você não consegue desovar o produto porque a sua equipe externa de vendas não dá atenção suficiente. E junto, quando você tem uma equipe interna, o que que acontece? Você direciona, você monta estratégias, você faz treinamento, você faz uma campanha de vendas, monitora, cobra, né, para que aquele produto que você precisa fazer ele girar, faça Seja esse, prioridade seja para a prioridade, equipe. exato, para a equipe de call center. Outra coisa que é a falta de prioridade da equipe externa. Como a gente falou, né? É um prestador de serviço que tem os interesses dele, trabalha com várias pastas diferentes, né? De vários outros distribuidores, de alguma indústria. Então você tem É que mais um. trabalhar na base do convencimento. Mas se você não conseguir persuadir ele a defender o seu negócio, você não tem muito o que fazer, né? Você não pode nem cobrar, né? Porque você não, a lei não te permite essa cobrança. Você Justamente não pode essa nenhum essa tipo de questão vínculo de hierarquia, né, empregatício. ou esse vínculo, Sim, ele tem que ser muito tênue, né? Você direcionar ele para fazer alguma coisa e isso ser entendido como um vínculo empregatício nesse caso. E como que é a distribuição com o call center? Bom, a gente já começa tendo aí essa força de venda híbrida, né? Dois canais de venda. sim. O call center e os representantes comerciais autônomos, os representantes que vão na rua, na venda Um tete a presencial. tete, né? E o que a gente fala é o seguinte, uma coisa não substitui a outra. Elas são Complementares, complementares, né? exato. E a gente tem trabalhado, né, e vendo os maiores distribuidores do país, um número ideal aí é entre 80% representantes, Uhum. 20% call center, chegando até 70% representantes, 30% call center. Porque nós vamos explicar aqui, o call center ele vai atuar justamente nessa falha do representante externo, quando ele deixa de atender aquele pequeno cliente e vai para um grande, para esse cliente pequeno não ir para a concorrência, o call center entra já fazendo esse atendimento e mantendo o relacionamento da sua empresa com esse Com cliente. esses clientes. O cliente é da empresa. Isso aqui é fundamental. É o que a gente fala. O cliente, a sua carteira de clientes, é o seu maior ativo e você tem que cuidar muito bem dela. Quando esse cliente ele é do representante, se por algum motivo ele sai da sua empresa, para de prestar serviço para você e vai para o concorrente e leva o cliente, sua empresa ela está correndo um risco do negócio muito Uhum. grande. Então, você ter um bom cadastro do cliente, ter o relacionamento com esse cliente é fundamental para a saúde, para a sustentabilidade do seu negócio. E você Exatamente. vai conseguir fazer isso como? Com o call center. Aproxima, né? Cria um relacionamento devido a recorrências de contato, a soluções de problemas, né? Alta positivação e recorrência de vendas. Às vezes a gente tem uma carteira muito extensa de clientes e quando você vai ver essa positivação de clientes é muito baixa. Chega a clientes com 40, 30, 50% de positivação. E o resto desses clientes? Das duas, uma. Se ele não tiver fechado, ou ele está comprando do concorrente, Ou ele fechou as ou ele portas. fechou as portas, né? Então Então, você precisa ter
essa positivação mais alto que você conseguir, porque é através dela que você vai aumentar o seu faturamento com custo muito baixo. O cliente já Sim. está ali, o cadastro já está ali, já foi feito por ele já comprou com você em algum momento e por algum motivo deixou de comprar. Então você precisa fazer esse contato para você ter essa recorrência nas vendas, né, Thiago? É. E a gente tem um case interessante, né, de um cliente recente, que a gente chegou, né, para implantar o call center e fomos fazer o levantamento da carteira de Sim, cliente. verdade. 4.000 clientes. E a positivação, 500 clientes. E aí Foi. nós perguntamos, e os outros 3.500? A gente não atende eles por quê? Porque os representantes foram lá, fizeram uma venda, mas depois pararam de ir. Claro, alguns fecharam, né, como a gente deu Uhum. a sugestão, mas a maioria deles A grande está sem maioria. atendimento. Ele continua com o comércio dele, está sendo atendido por um concorrente e nós estamos perdendo essas vendas. E uma das coisas que a gente escuta muito é o próprio call center falando, né? Ah, o cliente não compra porque não tem atendimento, o representante comercial veio aqui uma vez e não voltou mais. Então a gente precisa estar mais presente para o cliente, aumentando essa positivação. Previsibilidade quanto ao fluxo de caixa. O call center, como um canal de vendas próprio, né, são trabalhadores CLTs, você consegue realmente direcionar. Então, você planeja as férias da equipe, você direciona em quais rotas eles têm que vender, você direciona qual mix de produto você quer que vende. Então, você consegue ter uma previsibilidade, né, sem surpresas, que a gente vê muito com a equipe de representantes, por exemplo, por questões de sazonalidade. Uhum. Então, o representante ele está defendendo a sua pasta e outras duas pastas. Mas chega uma época do ano que as outras duas pastas têm um pico de venda por causa de uma sazonalidade. Ele chega no cliente, ele nem oferece os seus produtos. Ele já vai naquele produto que ele sabe que vai vender naquela época do ano. E aí você pode ter uma surpresa de um vale no seu fluxo de caixa Uhum. por conta disso. Com a equipe de call center, uma equipe própria, você não tem essa surpresa. Caminhões saindo cheio, né? A equipe de call center, ela consegue trabalhar nas falhas onde o representante não atendeu, e com isso, quando você vai fechar uma carga, quando você vai fechar uma rota, você consegue ter o caminhão saindo mais cheio, com um peso maior, o que vai diminuir o seu custo logístico, o maior aproveitamento dessa carga, né? E isso ajuda muito, porque qualquer percentual que aumenta, né, Tiago? Tiago gosta mais dessa parte dessa gestão de custos, qualquer percentual que diminui ali no custo, faz uma diferença enorme no final, né? Caminhão saindo com 40% da carga, você vai estar aí ultrapassando 7, 8, 10% do valor da carga vai ser o custo, esse custo logístico, né? Entre manutenção, consumíveis do caminhão, além do diesel, aí, que é o principal insumo, né? E diárias de motorista, ajudante, etc. Se eu for colocar no papel, às vezes você está pagando para entregar para o cliente, né? Justamente. E aí a equipe de call center, ela enxergando todas as saídas de rotas e entendendo qual que é a ocupação do caminhão em cada saída de rotas. Por exemplo, tem uma rota saindo amanhã que está com 40% da carga, no dia de hoje você consegue direcionar a sua equipe de call center para aqueles clientes que não compraram Força-tarefa. daquela rota, uma força-tarefa de um dia que você consegue viabilizar aquela carga. Então, o caminhão queria sair com 40% da carga, você joga, destina essa força-tarefa para o call center, ele vai sair lá com 60%, 70%, 80% da carga, fazendo um custo logístico muito mais adequado. Isso aí. Mix trabalhado de forma estratégica, então, como a gente falou, né, com um call center próprio, você consegue direcionar campanhas. A gente precisa vender esse produto, é um produto novo que a gente está colocando no mercado, fizemos uma parceria com a indústria agora, a gente quer direcionar e fazer a venda, né, a inserção desse produto no mercado, ou mesmo produtos que estão com vencimento próximo. A equipe é sua, você direciona ela para o que você precisa. E estrategicamente, né? Ela vai te ouvir, porque ela não tem outra alternativa. Ou ela vende aquilo ali, Uhum. ou ela não consegue vender, ou seja, ela não ganha a comissão dela. Então, você consegue direcionar. Com isso, você tem o controle da sua equipe comercial. E nisso é muito interessante, porque quando a gente coloca uma equipe de vendas
com o call center para atuar, você vê exatamente quem comeu meu queijo, né? O Uhum. representante ele dá um pulo, a equipe externa dá um pulo. Opa, tem alguém aqui que vai vender para o meu cliente, se não for eu, vender no mesmo preço, na mesma condição. Então eu tenho que fazer por onde merecer. Eu tenho que visitar todos os Uhum. clientes, eu tenho que buscar esse contato, esse relacionamento. Por- E aí a gente cria aquela competição sadia, né, Isso, por entre equipes. tabela, a performance da sua equipe comercial externa, ela também melhora, né? Quando o call center, por falta de positivação em algum cliente do representante, ele consegue vender para esse cliente, o representante ele se desdobra para conseguir atender a clientela dele sem deixar ninguém sem positivar, para justamente o call center não conseguir vender para aquele cliente. Então, o sistema, o seu ecossistema de venda, ele melhora como um todo. Justo. Atenda os clientes que já estão em sua base, focando na positivação e recompra, sem depender exclusivamente da sua equipe de representantes. Eu sei que você já se pegou pensando aí, né? Que se o representante for trabalhar no concorrente, ele vai levar os seus clientes e vai levar mesmo. E que você poderia estar atendendo muito mais clientes do que você faz atualmente. Mas existem aí algumas peças fundamentais faltando neste quebra-cabeça. E eu vou te contar um segredo. Os maiores distribuidores atacadistas do país já possuem no mínimo 3 canais de vendas, porque eles já entenderam o jogo da distribuição em atacado. Você não pode apostar todas as suas fichas em um único canal de vendas, ainda mais se ele for prestador de serviços. Geralmente, os grandes distribuidores têm um call center, o representante comercial e ainda um e-commerce B2B. Uhum. Porque a distribuição, ela é muito concorrida, então você precisa ter mais do que um canal de vendas. E aqui hoje nós vamos revelar para vocês o que está faltando. Você vai sair daqui com a clareza sobre o que você precisa fazer para aumentar a sua positivação, a positivação da sua carteira de clientes. A gente vai trazer o controle da sua base de clientes para dentro da sua empresa e, com isso, aumentar muito o seu faturamento. A gente trouxe para vocês aqui alguns cases de algumas equipes. Essa aqui é a equipe Tubarão, que é a equipe da Nato Peixe. A Nato Peixe hoje ela é o maior frigorífico de pescados de Minas Gerais. E a equipe Tubarão tem 1 ano e 8 meses que a Foi gente implantada começou do zero. do 0, 0, 0, 0. E hoje até o mês passado, nós tínhamos 4 operadores e hoje nós temos 8 operadores. 2 começaram a atender nessa Uhum. segunda-feira. E essa equipe aí é um super case, porque elas demistificaram o setor de peixe, vender peixe pelo telefone, né? Diziam que era impossível. Falou, mas como vender peixe por telefone? E Sim. aí é uma equipe que performa muito bem. Como eu disse, começou do zero lá em dezembro de 2022 e hoje já representa entre 20 a 25% do faturamento do maior frigorífico de pescados de Minas Gerais, Justo. vendendo peixe por telefone. Meninas que não conheciam muito sobre peixe, hoje são especialistas no assunto Uhum. e dão soluções aí para os seus clientes dos mais diversos segmentos, né? Desde foods, restaurantes, bares, hotéis, supermercados, mercadinhos. Exatamente. A equipe Tubarão, ela, além dela conseguir positivar muito mais clientes, ela quebrou uma crença da Nato Peixe de que peixe só se vende na quaresma, né? Isso. A gente recebia, quando a gente estava Era uma começando o venda muito trabalho, sazonal. era uma venda muito sazonal quando estava na mão da equipe comercial. Porque geralmente o representante comercial, quando ele vai atender o setor alimentício, ele tem uma parte de peixe, de frango, Suíno. suíno, bovino. Então, o peixe, para ele, só vendia na quaresma. E aí a gente tem um pico de sazonalidade gigantesca no início do ano, que joga o fluxo de caixa lá em cima, e a partir disso ele descia. E aí vocês vão ver mais para frente que a gente vai apresentar para vocês como o call center veio equilibrando isso, né, Uhum. Thiago? E A hoje as saúde meninas, financeira da empresa hoje ela é muito mais sólida sim, devido a isso. tanto que hoje a empresa ela pretende muito mais investir na equipe interna, porque ela Uhum. consegue esse controle e o resultado do que na equipe externa. E tudo isso trabalhando com clientes já cadastrados, sem Justamente. abrir região de atendimento. Prospectando dentro da base.
prospectando dentro da base de clientes, exatamente. Mas será que isso se aplica a você? Para quem é o call center ativo? Atacadistas e distribuidores que trabalham exclusivamente com equipe comercial externa, ou que têm um telemarketing receptivo, como a gente disse. E se a sua empresa tem uma carteira de clientes, tem logística de entrega e tem produto, um call center ativo de vendas é uma excelente forma de melhorar seus resultados. Se você tem esses 3 itens, você pode ter um call center ativo de venda aí na sua empresa que vai funcionar. Nós temos outros cases que a gente vai mostrar para você de diversos segmentos, né? A gente já falou do pescado, mas Uhum. tem outros também que quebramos tabu aí no sentido de que achavam que não era possível fazer essa venda por telefone e Com a está metodologia, dando né? muito Tá certo. dando muito certo, isso aí. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Mostrar que a única forma de você ter a segurança comercial na sua empresa, sem ter que fazer um alto investimento na sua equipe comercial externa, é montando um time de call center para a venda. E revelar para você o nosso método, o MM360, o método Master 360, que desenvolvemos após 15 anos contratando, treinando e construindo equipes de call center de sucesso em grandes empresas. São mais de 300 colaboradores treinados no método e 400 milhões de reais em vendas. Aqui a gente traz o depoimento da Raquel, ela é diretora proprietária do frigorífico Nato Peixe. E ela deu um depoimento sobre o trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo na empresa dela. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Raquel Damasceno e venho aqui falar para vocês sobre a 2B, sobre a implantação do call center aqui no frigorífico. No final de 2022, nós visualizamos a necessidade da implantação de uma equipe de call center, né? Visto que nós tínhamos apenas a equipe externa de vendedores. Foi quando a Brenda e o Thiago fizeram todo um trabalho de reestruturação, recrutamento, treinamento com as meninas, toda a modificação na parte de telefonia, roteirização, mudamos algumas partes de logística, fizemos todo esse trabalho e treinamento. Contratamos 3 colaboradoras e, gente, para a nossa surpresa, com menos de 4 meses, essas 3 colaboradoras já estavam no ranking de melhores vendedoras da equipe. O faturamento aumentou, conseguimos atender vários clientes que há muito tempo não compravam da gente, não compravam da Nato Peixe, são clientes que estavam perdidos na base, né? Então, conseguimos resgatar esses clientes e foi um trabalho, assim, essencial. Hoje, nós estamos com 5 colaboradoras e com a projeção de aumentar, de contratar mais pessoas, mais meninas, aumentar as vendas, aumentar as rotas e dizer que o trabalho do Thiago e da Brenda é essencial, foi fundamental para o nosso crescimento em 2023 e está sendo fundamental para o nosso crescimento de 2024. Vem para 2B. Ah, que ótimo, é muito bom ter um depoimento desse, né? E aqui hoje, né, ela deu esse depoimento, hoje a gente já está com 8 operadoras lá. Justamente. A Raquel, ela possibilitou que a gente trouxesse alguns números da empresa dela para mostrar aqui, e são números fantásticos, né? Nós começamos a venda com as 3 operadoras lá em dezembro de 2022. Começamos o trabalho lá em outubro de 22, né, Outubro, Brenda? isso. Fazendo toda a divulgação de vagas, Processo seleção de de recrutamento e currículo, seleção. dinâmica de grupo, entrevistas, até chegar nas pessoas ideais para começar esse time. E aí, em dezembro, iniciamos o trabalho. Aqui é a barra cor salmão, é a positivação de clientes, e a linha azul são os novos clientes, quer dizer, clientes que não compravam já há bastante tempo. E aí nós começamos exatamente com esses clientes que não compravam. Então, aqui em dezembro de 22, todos os clientes que fecharam pedidos, aqui embaixo na barra amarela é a quantidade de pedidos, 120 pedidos no primeiro mês, todos esses clientes estavam inativos na base. Quando a gente fala clientes inativos, são clientes que deixaram de comprar por algum motivo.
os clientes que já tinham comprado, que estavam na base do representante, que o Uhum. cadastro feito com CNPJ ativo dentro da rota de atendimento, mas que não estavam comprando. A gente não está falando aqui de clientes que representante passava semanalmente, que vendia e etc. É Não, clientes com 6 meses, 1 ano sem vendas para exato, eles. exatamente. E aí aqui vocês podem ver, né, que o pico de vendas é a quaresma, né? Fevereiro, março, Isso. também aqui em 2024. E aí vocês olham essa baixa que deu depois da quaresma no ano de 2023. E agora, no ano de 2024, isso já atenuou demais. Percebam que a linha azul, em todos os meses, buscando clientes que já estavam na base. E aí esses clientes vão sendo recolocados na rotina e passam a ser um cliente de venda recorrente do call center. Então, aqui tem clientes que compram toda semana, clientes que compram a cada 15 dias, clientes que compram mensalmente, dependendo da demanda, né, o espaço de estoque aí para refrigerados dentro de cada empresa. Mas percebam que começamos com 120 pedidos, batemos aí quase 600 pedidos no pico da quaresma de 2023, viemos crescendo e mantendo durante o ano de 2023, chegando aí a uma média de 500 pedidos aí no último trimestre. A quaresma de 2024, Que foi quase, muito curta, né? que foi muito curta, né? Quase atingimos 1.000 pedidos no call center, atendendo mais de 618. 618 clientes. E após a quaresma, veja que a gente manteve ótimos números, né? Com atendimento aí, uma média de 450 clientes e 650 pedidos por mês. Então, o que eu falei para vocês, esse resultado aqui já representa entre 20% e 25% do faturamento do maior frigorífico de pescados de Minas Gerais. E se vocês observarem, entre o mês de abril e o mês de agosto, a gente tem uma baixa na positivação de novos clientes. Porém, a gente tem uma linha tênue e contínua na positivação de clientes. Então, isso apresenta para a gente a necessidade de colocar um operador novo. Justamente. Por quê? Significa que eu continuo positivando muito alto, mas eu estou sem tempo de captar novos clientes, de fazer novas prospecções. Então, a hora que a linha azul ela começa a cair, é porque já tem espaço para mais operadores, para a gente buscar Positivar novos positivar clientes que clientes. estão na base e agora também até fazer prospecção externa, né, de clientes que nunca compraram com a empresa. Exatamente. Então, esse aí foi o boom e principalmente aquilo que eu falei com vocês. Vocês observam que no ano de 2024, mesmo depois da quaresma, a gente teve aí uma queda muito menor com Essa relação queda aos aqui, outros anos, né? Então, peixe se vende o ano inteiro. Tanto que a nossa campanha lá esse ano é Nato Nato Peixe Peixe o o ano ano inteiro, inteiro. porque a gente quebrou, o call center quebrou esse paradigma de que peixe só se vende na quaresma. E se aceitava muito esse argumento, né? Sim, inverno não se vende peixe. Então, sabia ali que junho, julho, agosto era realmente um vale no faturamento, né? Uhum. Férias de funcionários da produção. E o call center tem mudado esse Esse cenário, fluxo, né? né? Esse E cenário. principalmente atuando na área de food. Quer dizer, vendendo para o restaurante, vendendo para o barzinho, vendendo para hotel, que tem um consumo muito homogêneo desses Contínuo, né? produtos, né? Qual barzinho que você vai que não tem uma porção Um de um filé de peixe tilápia. frito, um filé de tilápia que seja, um camarão, né? Então a gente quebrou esse paradigma e a tendência aí é cada vez melhorar, Uhum. contratar mais pessoas para a gente trabalhar nesse vácuo aí que a gente tinha dentro da equipe comercial, né? Até o final de 2022, a Nato Peixe ela trabalhava com 40 representantes externos. Colocamos o call center lá e aí, naturalmente, aqueles representantes que não tinham compromisso com a empresa, Não vendiam, tinha um resultado vendiam atrativo. só na quaresma, eles foram sendo descontinuados, essas parcerias com ele, e o call center foi absorvendo toda essa demanda. Hoje, nós temos por volta de 30 representantes externos, estamos indo para 8 operadores de call center,
O faturamento da empresa aumentou quase 30% em 2023 e temos uma projeção para um aumento de 35% em 2024. E o call center Enxugando os custos também. enxugando os custos, caminhão saindo mais cheio, custo logístico caindo e o call center apoiando toda essa mudança dentro da empresa. Justamente. E como que a gente chegou nessa metodologia, né? Essa baixinha aí sou eu, na minha infância. Tive uma infância muito humilde, de uma família muito humilde, mas de uma família muito trabalhadora. E que tinha na veia e que tem na veia a venda, que tem na veia o time comercial, né? E apesar dessa infância humilde, de uma adolescência bem conturbada, eu tive a sorte e o privilégio de ingressar nos meus 18 anos, 19 anos, trabalhar nessa equipe maravilhosa como operadora de call center na DPC Distribuidora, que é uma das maiores distribuidoras do país, que está a maior distribuidora especializada em cosmético e perfumaria. Essa aí é a equipe number one. Eu ingressei na equipe number one como operadora de call center, fiquei por 2 anos lá. E nos últimos 4 anos, que eu fiquei 8 anos na DPC, eu fui gestora dessa equipe, que ao final nós tínhamos 50 colaboradores e já tínhamos gerado mais de 300 milhões de reais em vendas. Hoje, naquela época, o call center já representava 22% de faturamento da empresa, isso em 2011. E no final de 2011, entregando uma meta aí de 10 milhões de reais, o bichinho do empreendedorismo que já vibrava dentro de mim gritou um pouco mais alto e eu decidi empreender. Abri então a Dona Unha, que era uma loja física e um e-commerce de esmalteria, né? Que são produtos voltados para manicure e pedicure. E dentro de 4 anos eu trabalhei com a Dona Unha. E a Dona Unha foi muito maravilhosa para mim, mas em 2017 eu recebi um diagnóstico do Arthur, meu filho, que ele tinha dislexia da fala. E isso impedia ele de falar. E eu precisava tratar ele com uma terapia junto a um fonoaudiólogo. E na época, essa terapia ela ficava em torno de R$ 400 por mês. E eu não tinha essa grana para bancar, né, para prover esse tratamento para ele. Foi então que eu decidi fechar a Dona Unha, né, em 2017 e voltar para o mercado de trabalho. Mas em 2017 as coisas não foram tão simples assim. Além de eu voltar para o mercado de trabalho, eu contei com uma separação que foi muito difícil para mim, porque eu saí dessa separação muito endividada, ao ponto de eu ter que voltar para a casa da minha mãe, estava desempregada, né? E foi uma separação muito difícil para mim. Mas o que me salvou novamente foi ser operadora de telemarketing, vender. A venda me salvou, a operadora de telemarketing me salvou. Numa oportunidade maravilhosa, Deus me concedeu a oportunidade de receber um convite para iniciar um projeto de call center na Frical Alimentos, que é um frigorífico, e foi um projeto muito audacioso, porque naquela época, imagine só, vender carne pelo telefone, né? Esse foi o seu primeiro dia. Esse foi meu primeiro dia. Vocês podem observar aí que o sorriso está bem amarelo, né? Saí de uma posição de executiva, onde que eu fui empreender, e aí de novo estava eu sentada na cadeirinha da humildade para vender. Graças a Deus, com o dom da venda, eu consegui provar que esse setor dentro do frigorífico naquela época valeria a pena. Com 3 meses, com 1 mês de trabalho, eu vendi 195 mil. Com 2 meses de trabalho, eu vendi 495 mil. E no terceiro mês, eles já autorizaram que eu contratasse mais pessoas. Essa aí é a equipe master maravilhosa que começou aqui lá em cima, ó. Comigo, Daiane e Cristina. Logo no primeiro ano, nós éramos 3 operadoras, já vendendo aí mais de R$ 1 milhão. E ao final de 4 anos e meio, nós éramos 16 colaboradores que trabalhávamos inclusive em home office antes da pandemia, mas que já faturavam aí mais de 50 milhões de reais em vendas. Na Frical Alimentos eu fui muito feliz, realizei muitos sonhos, viajei, conheci novos países, conheci 9 países, realizei sonhos materiais, sonhos pessoais e eu fiquei muito feliz lá e o trabalho foi muito reconhecido pelo mercado. Até que teve um momento em que uma empresa
um diretor chegou para mim e falou comigo assim, de uma outra empresa, chegou para mim e falou assim, Brenda, quanto que você quer para você sair da Frical? E eu não tinha motivo nenhum para eu sair da Frical, porque eu amava o que eu fazia. E aí eu joguei o número do salário lá para cima, quase que mais que dobrei na época. E ele falou comigo assim, então vem que eu quero você aqui na minha empresa. Eu falei, tô no ápice da minha carreira, né? Tô no meu Everest. Saí com um sorrisão no rosto, inclusive essa foto aí que eu tô de braços abertos foi o nosso último dia. E eu saí com um sorrisão no rosto e fui para essa nova empresa. Cheguei lá, fui trabalhar, fiz um diagnóstico, apresentei um plano de ação, comecei a executar esse plano de ação e 40 dias depois, o diretor me fala que a empresa não estava preparada para receber as ações que eu havia proposto. Eu saí de uma empresa onde que eu amava o que eu fazia, onde que eu trabalhava com amor, que eu já tinha a estabilidade, que eu ganhava super bem, e volta eu para estaca zero novamente. Então a Brenda se via agora morando sozinha, cheia de planos, de sonhos, de compromissos, mas desempregada. Mas como Deus é muito maravilhoso e Ele sempre honra aqueles que acreditam, eu tirei aí, eu recebi algumas propostas de emprego, mas eu tinha uma reserva de emergência, então eu acabei tirando aí alguns meses sabáticos para eu entender o que eu poderia oferecer para o mercado, o que o mercado queria da Brenda, né? E aí eu fui construindo a minha forma de trabalho, o que eu fazia, o passo a passo do que eu fazia, para que eu conseguisse alcançar os resultados que eu tinha, para que eu conseguisse criar equipes que de fato vendiam, como aconteceu na DPC, como aconteceu na Frical e etc. E aí foi que eu desenhei o MM360. O MM360, graças a Deus, foi um presente divino na minha vida. E logo em seguida, esses 2 meses, eu fechei o meu primeiro contrato de consultoria em 2022. Em 2022, em todo 2022, a gente validou o MM360, nós fechamos mais 4 contratos. E em 2023, eu me uni ao Thiago na sociedade, porque eu já estava com a agenda lotada, então eu me uni ao Thiago na sociedade, né, Thiago? Isso aí. Que veio e consolidou ainda mais o MM360, trazendo tangibilidade para o método, trazendo dinamismo, né? Trazendo material didático, e a gente começou a atender os nossos clientes. Hoje a 2B Call Center, ela conta comigo como especialista e com o Thiago. Eu sou administradora de empresas, sou coach em venda, analista comportamental, especialista em marketing pela USP. E o E eu sou Thiago? o Thiago Figueiredo, sou engenheiro de produção formado em Ouro Preto, na UFOP, e tenho especialização em negócio pela Universidade de Pretória, na África do Sul. Essa embaixo tem algumas empresas que a gente trabalhou, né? Então são empresas muito bem estruturadas, com processos muito bem claros. E isso ajudou muito na Isso, construção da nossa a gente metodologia. trouxe, né, todo esse know-how corporativo Sim, para dentro da nossa empresa, para dentro do nosso método, e isso que a gente leva para os nossos clientes, né? Algo que era muito sólido onde a gente trabalhou sim. e a gente Era o dia a consegue, dia, né? era o nosso dia a dia. Depois que nós começamos a ajudar os nossos clientes a montar equipes de call center de venda, nós nos deparamos com algo muito curioso, né, Thiago? A Uhum, grande parte do mercado de atacado e distribuidor não conhece as oportunidades desse canal de vendas, do call center em uhum. si. Grandes empresas muito bem estruturadas, elas se veem como refém da sua equipe comercial externa, com uma carteira de clientes enorme e com baixíssima positivação, da forma que a gente encontra nos clientes que a gente chega, vendo as oportunidades, mas não sabendo como agarrá-las. E caem sempre em algumas armadilhas, né, de empresas que se dizem ser empresas de marketing, que prometem uma chuva de leads, mas que nunca chegam ou não convertem as vendas, né? Ou mesmo tem a tentação de abrir outra região, ir para outro estado, mal sabendo que o vizinho do lado não A compra e poderia estar oportunidade está comprando. muito perto, A né? oportunidade está muito perto, exatamente. Bom, preste bem atenção. Captar leads pela internet e abrir regiões podem sim ser importantes, mas não são fundamento do seu negócio. Existe algo muito mais simples que precisa ser feito antes. Ninguém mostra a realidade sobre como funciona o negócio de distribuição sério, pois não é do interesse dessas pessoas realmente gerar resultado para os clientes. É mais atrativo vender a facilidade,
poucos vão realmente aprofundar nos fundamentos comerciais e nas estratégias de venda e na construção de equipes de call center. Nós ficamos por muito tempo nos perguntando sobre o motivo, né? Qual é esse motivo? E a conclusão que a gente chegou, depois de muito trabalho, é que realmente entregar algo sólido e acompanhar os clientes ali no dia a dia da construção é muito difícil, e que às vezes é mais fácil você vender uma carteira de leads que não vai converter ou, né, trabalhar algum curso online. Né? Quais são os segredos que nos permitem ter mais resultados com menos investimentos e sem ter que fazer o que os gurus comerciais tanto pregam? Então, nós vamos falar agora sobre a dinâmica da venda na distribuição. Como que isso funciona na prática? Então, normalmente a gente tem uma indústria que ela vende seus produtos para as distribuidoras, para os atacados. Então, aqui nós temos o exemplo de uma indústria fornecendo para 3 distribuidoras. E essa distribuidora aí do centro, nós vamos entender como que é a dinâmica de distribuição dela. Então, cada conjunto de lojas desse aqui, a gente está representando uma cidade. Então, dentro dessa cidade ou dessa rota, essa distribuidora tem 3 clientes. Dentro dessa outra, ela tem 2 clientes. Dentro dessa outra rota, ela tem 3 clientes. E nessa última rota, ela tem 1 cliente. Então, ela tem representantes comerciais externos que trabalham em cada uma dessas regiões, tem a logística de atendimento que consegue atender essas regiões. E aí, ela faz a venda para esses clientes. Porém, em cada uma dessas rotas ou dessas cidades, do lado dessa loja, existem outras oportunidades, outros possíveis clientes que não estão sendo atendidos. E que, inclusive, devem estar cadastrados. Deve estar cadastrado porque o representante pode ter passado lá em algum momento, mas, por algum motivo, ele deixou de ser atendido, esse cliente deixou de ser interessante para o representante, ou Houve um desencontro, ou não houve um conseguiu desencontro atender, não realmente. conseguiu ver, né? Então, você pode ter certeza, em cada cidade, em cada rota sua, você tem oportunidades que estão ali, próximo de onde você já vai, precisando dos produtos que você fornece, eles já estão no seu, essas empresas já estão cadastradas com você, elas já têm análise de crédito, e o que está faltando para você atender ela? Está faltando um call center, que é onde você vai conseguir dar atenção para cada uma dessas rotas, conseguir analisar a positivação da sua carteira, clientes que não compram há mais de 30, 45 dias, fazer uma análise com relação ao ciclo de recompra dos seus clientes, quanto tempo, em média, esse ciclo demora. Essa mercadoria vai girar Se é um dentro da cliente que loja compra toda dele? semana, se é um cliente que compra a cada 15 dias. Se ele compra a cada 15 dias, a média aí 80%, 60% dos seus clientes compra a cada 15 dias. Se tiver algum cliente que não compra há 20, 30 dias, ou ele fechou as portas, ou ele está comprando o concorrente. Então, é em cima desses clientes que a gente coloca o call center para atuar. Clientes que pararam de comprar de você por algum motivo. Dentro das lacunas. Essas lacunas Isso. do mercado é onde o call center vai atingir. É garimpar todas as oportunidades. Aí na imagem a gente tem um garimpeiro de diamantes, que ele trabalha com peneiras de diferentes diâmetros para pegar diamantes grandes, pequenos, médios, como vocês estão vendo aí na foto. E essa analogia é o seguinte, é como se o representante comercial ele fosse aquela peneira mais grossa. Ele quer pegar os clientes que compram mais. Ele quer pegar um grande mercado, ou uma loja relevante daquela localidade. Para compensar até Que o traz custo, um né? fator. Ele tem o custo, ele tem o carro dele, o deslocamento, hospedagem, alimentação. Então, é o que eu disse, se ele consegue atender 80 clientes por mês, se ele conseguir um que está comprando bem dele, ele vai naturalmente abandonar um que estava comprando menos. Isso é natural da venda, É a gente natural. sabe, né? A gente quer um resultado maior, mais rápido. Então, a Sem gente se dúvida. dedica a quem vai trazer isso pra Uhum. gente, né? E nessa analogia, o call center entra como a peneira fina do garimpeiro,
onde ele vai buscar aqueles diamantes menores, mas que não deixam de ser diamante. Justamente. É um cliente é um diamante. Então, nada de errado em a equipe externa de venda ficar com os grandes diamantes e a equipe de call center buscar todas essas oportunidades, todos esses diamantes pequenos que estavam perdidos ali na sua base e que realmente estavam comprando com o seu O que concorrente. não pode é esses pequenos diamantes ir para a concorrência, vazar na peneira, Não né, pode. Thiago? Porque no montante ele faz uma grande diferença, né? A gente faz uma analogia que é como se os seus clientes fossem uma caixa d'água. Você quer sempre que a sua caixa d'água esteja mais cheia. Exato. E aí não adianta você colocar mais um cano entrando com clientes ali se a sua caixa d'água está cheia de furos. Então, o que o call center faz é tapar esses furos Uhum. para você não estar buscando cliente o tempo todo, tentando carteira de leads, atuar em outras áreas, Abrir região, né? abrir Aumentar região, seu custo de aquisição de novos clientes, a galera do marketing aí vai gostar. e sendo que todos os meses você está deixando de atender, você está perdendo os clientes. Justamente. Então, é você realmente manter os clientes que já têm um relacionamento com você. Existem 3 formas de uma empresa faturar mais. Isso aí, vamos conhecer? Qual que é? Vender mais caro é natural, né? Você quer faturar mais, você aumenta o preço do seu produto. Porém, no atacado e distribuição, isso é muito difícil. São produtos muito similares, né? As indústrias elas não trabalham só com um distribuidor. Então, o seu concorrente, o distribuidor concorrente seu, ele tem o mesmo produto, então vocês têm que trabalhar no preço de mercado. Então, Justo. essa variável preço, ela não tem Fugir como você muito, né? aumentar muito o preço, né? Você pode vender para mais clientes, você pode abrir uma outra região, né? Buscar esses clientes mais longe, mas nós temos aqui um custo alto de aquisição de novos clientes. Ou você pode vender mais para os mesmos clientes, que é justamente o que a gente está falando. A gente está propondo. O call center ele atua aqui, é você não perder o relacionamento que você tem com quem você já vendeu. É muito mais fácil e muito mais barato você vender para quem já você comprou. para quem já comprou de você. Então, essa é a base da nossa metodologia. Você conseguir manter o relacionamento, retomar clientes que pararam de comprar de Imagina a você por algum energia que se motivo. gasta, né, de você abrir uma nova região. Muitas vezes as rotas já estão fechadas, então você vai ter que comprar um novo caminhão, Você tem que ir mais você longe. tem que ir mais longe, você vai ter um custo maior, uma rota que vai ter que ter um volume maior de venda para compensar a ida. Você vai ter que investir aí 1, 2, 3, 4, às vezes 6 meses para que aquela venda de fato aconteça, para que aquele representante apresente o seu produto, para que o cliente confie nele, para que o cliente compre, para que essa mercadoria chegue até o cliente, enquanto a sua caixa d'água está vazando ali de clientes que já estão dentro da sua região, de clientes que já conhecem o seu produto, de clientes que às vezes gostaria até de comprar de De ser você, atendido por mas você. o único canal de venda que você tem não está disponível para ele, né? É isso aí. E aqui apresentando o nosso método, né? O MM360. Qual que é a base desse método? Então, vocês já podem observar aí que a base é colocar o operador de call center no centro. E no centro de quê? Do ecossistema da sua empresa. Então, nós vamos mostrar para ele tudo que envolve a sua empresa, desde o produto, os clientes, fornecedores, concorrentes, a cultura da sua empresa, para ele realmente poder se tornar um especialista, ter a segurança para oferecer soluções para os seus clientes e conseguir persuadi-los de forma a vender muito. O MM360 é o que a gente aplica hoje dentro dos nossos clientes de consultoria. E a gente tem um resultado mais rápido justamente por conta dele. A gente tem essa receita, existe uma metodologia, um passo a passo. Então fica mais fácil, até para a gente que é consultor,
entender em qual momento está sendo, em qual momento e o que está sendo feito dentro dele para que a gente tenha esses resultados mais rápidos. E dentro da metodologia, a gente trabalha pessoas. O que que são essas pessoas? Tem as pessoas certas nas posições certas para extrair sua maior potência em vendas. Um erro muito comum quando a gente vai lidar com algum cliente que já tem um call center, por exemplo, ou que já colocou alguém para vender, né? É justamente isso. Você pega um profissional, pega uma pessoa que está sobrando lá na sua empresa e bota ela para começar a fazer os atendimentos, e muitas vezes essa pessoa não tem o perfil, ou ela não está afim, ou ela já se acostumou a trabalhar de uma forma e não quer trabalhar de outra, porque entenda, um call center ativo é um call center que vai colocar energia em prospecção, e prospecção requer ligações, requer você tomar muitos nãos, Sim. então você precisa de uma resiliência, você requer conhecimento do produto para você dominar e se sentir confiante na hora da abordagem daquele cliente. Então não é qualquer pessoa, qualquer colaborador que você pode colocar como uma pessoa que vai trabalhar como operador de telemarketing Existe ativo. um perfil ideal para isso, né? Exato, e a gente, dentro da metodologia, a gente consegue filtrar, Identificar. identificar esse perfil. Quem são essas pessoas? Desde o processo de recrutamento e seleção, até mesmo ali na escolha dos currículos, a gente já consegue ter esse feeling para identificar e ser mais Dinâmica de assertivo. grupo, né, para identificar esse perfil comportamental mais adequado para a venda. Vocês imaginam uma pessoa que é tímida, uma pessoa introspectiva, sentada numa posição de call center ativo, que vai ter que ligar para clientes, oferecer produtos para pessoas que ela nunca conversou. Uhum. Essa pessoa até adoece. Então, identificar esse perfil, colocar as pessoas certas, 80% de é chance de 80, sucesso já. justamente. A gente trabalha também a construção das estruturas e processos desse setor. É importante a gente estabelecer regras. Quando a gente fala que nós estamos criando uma competição saudável, é porque existem regras, Sim. processos e estruturas para que esses dois setores não se A equipe externa e o call center, né? para que eles não colidem um com o outro, né? Então a gente precisa ter isso muito claro, essa estrutura muito clara, para que a equipe entenda até onde ela pode ir. Daqui para lá ela não pode passar, da mesma forma que a representação comercial ela vai ficar atenta e ciente do papel do call center, né? Que ele pode ir até um determinado limite. E se a gente não tiver isso claro, essas regras Vira claras, briga. vira briga. E aí não é saudável mais, né? A gente trabalha também a capacitação do vendedor master. Tem uma equipe de call center ativo profissional especialista no seu negócio. Hoje a gente é muito até mais comum você encontrar uma formação de vendas, mas uma formação de vendas especializada em operação, em operador de telemarketing, é muito difícil, você não consegue encontrar. Então, dentro disso, nós desenvolvemos um treinamento específico para formar vendedores de call center, operadores de telemarketing de vendas. Então, a gente traz dentro da nossa metodologia uma formação de vendedor master, onde que o nosso foco é tornar o operador de call center um especialista no produto que você está vendendo, ok? Isso aí, a gestão econômica é para você ter o controle econômico do investimento para garantir o resultado positivo na implantação do call center ativo. Uhum. Então, a gente coloca todos os custos de implantação, custo que você gastou com conhecimento, computadores, sistema de telefonia, algum sistema de gestão, salário desses operadores, encargos, comissões, premiações. A gente coloca isso tudo numa linha do tempo para entender em quanto tempo o projeto se paga. E, além disso, a gente consegue entender qual que é o custo de cada operador e quanto que ele precisa vender para conseguir se pagar por mês. Com esse valor, a gente consegue ir para a gestão comercial e transformar isso num planejamento estratégico anual ou bianual, onde vamos estabelecer metas para cada equipe, para cada operador e estipulando um ramp-up, um crescimento dessas metas. Então, a gente tem conhecimento de que um operador, se você contratar ele sem critérios para contratação, sem um treinamento, ele vai gastar aí de 9 meses a um ano para entregar o seu melhor, o seu máximo dentro da empresa. Exato. Porque tudo isso que a gente está falando do ecossistema da empresa, ele de alguma forma vai aprender. Uhum. Vai aprender com os outros, vai aprender ali no dia a dia a duras penas, e ele vai demorar muito para conseguir entregar seu máximo.
com toda essa metodologia, a gente entregando ele em forma de treinamento, todo esse conhecimento, a partir da entrada dele na equipe, em 3 a 4 meses, o que ele gastaria de 9 a 1 ano, em 3 a 4 meses, ele já consegue entregar o seu máximo. E a gente acompanha isso dentro de um planejamento estratégico. Então, aumente a positivação da carteira de clientes atual, sem ter que investir mais por isso, criando recorrência e previsibilidade. Tenha uma gestão comercial profissional. A gente tem essa preocupação dos nossos clientes entenderem aonde que está indo esse projeto, né? Como que ele vai ter um retorno para a empresa, porque nós estamos falando de um novo setor. Sim. Né? Então, o investimento que ele está fazendo ali é para a vida toda. Né? Sim, então, ele vai saber exatamente quando aquele projeto vai se pagar, em quantos meses o payback vai existir, e o que a gente mas precisa depois vender para daquilo ele, ali, né? depois daquilo ali, é um setor que vai estar sempre gerando caixa, lucro para a empresa. Justamente. E a questão da cultura, promova o engajamento do seu time alinhado a estratégias e valores da sua empresa. A gente gosta muito de engajar a nossa equipe, trabalhar a cultura, fazer o batismo dessas equipes, trazer essas equipes para dentro da empresa de acordo com a cultura da empresa, inserir elas nessa cultura, né? Então, missão, visão, valores da empresa são elementos fundamentais, né, que a gente busca isso com a empresa. Às vezes a empresa não tem isso muito bem Sim. definido, a gente ajuda a empresa a definir para colocar os operadores realmente nesse trilho que a empresa está buscando, né? Buscando a visão que a empresa tem, com os valores, o que é inegociável para a empresa, né? Sim. Então, a equipe ela fica com a cara da empresa e também, como você disse, né? Cada equipe a gente batiza, né? Hoje a Cada gente tem equipe equipe, Master, a gente tem equipe Tubarão, equipe Estrela, Aimores, Aimores, equipe Avante. Eles se identificam, né? Se sentem pertencentes criam ao um grupo. sentimento de pertencimento realmente, e isso é muito importante para o sucesso, para a performance de cada um deles. Verdade. Bom, aumente a positivação de clientes com uma equipe interna de call center para vendas e sem ter que investir mais em marketing. É o que a gente tem falado, a gente vai atuar na base de clientes já existentes na sua empresa. E aqui a gente trouxe 7 erros de implantação do call center. São erros que a gente reuniu aí durante esse período todo, em que a gente O que a mais gente já vê, viu por aí, né? é o que a gente mais vê dentro do mercado, né? Então, o primeiro deles é contratar por indicação. O operador de call center, ele é uma pessoa muito específica, gente. Não qualquer pessoa que você senta ali, coloca um telefone na mão e que a pessoa ela vai conseguir ter um bom desempenho. Então, tem características comportamentais e questões técnicas, habilidades que a pessoa ela tem que... algumas coisas já tem que ser inata dela e outras coisas, sim, são treináveis. Sim. Mas quando você pega uma pessoa por indicação, uma pessoa que está um pouco ociosa ali, põe ela no call center. Normalmente não dá certo. Não utilizar o método validado. Gente, não precisa mais inventar a roda. A roda já existe, já tem alguém que errou e acertou, que fez um trabalho duro e que hoje entrega a metodologia mastigada para você ser o mais assertivo possível. Então, quando você não tem uma metodologia, quando você não segue o método, as chances de dar errado são enormes, muito grande, né? São enormes. Não treinar os operadores, né? Como a gente disse, é uma série de itens Senta que aí, operadores vende. têm que saber, né? Assim, a gente fala que é o ecossistema da empresa, então tem que conhecer, dominar o produto, né? O básico, técnicas de venda, teoria das competências, conhecer muito bem o cliente, o perfil de cliente, conhecer os fornecedores, conhecer os concorrentes, conhecer muito produto bem no as detalhe. rotas, conhecer os sistemas da empresa, como que tira um pedido, quem faz o que dentro da empresa, onde que eu consigo cada informação que é necessária para o meu trabalho. Então, a soma de todo esse conhecimento é o que vai fazer o sucesso na venda do operador. Então, não treinar é um grande erro. Seguir a modinha do mercado, né? Qual que é a modinha do mercado? Carteira de leads, né? Tem empresas que comercializam muito isso. Aí chegam clientes para vocês totalmente frio, Uhum. com... Você não consegue positivar.
às vezes é uma carteira de leads que os contatos você não consegue entrar em contato com o Falar, cliente. exato. Não ter a sua base de clientes incorporada à sua empresa. De novo, gente, os clientes são os maiores ativos das empresas. Então, a gente vê em muitos clientes nossos que a gente entra com o call center, que a gente vai ligar para os clientes e aí o telefone que está lá é de uma Contabilidade contabilidade, do próprio do próprio representante comercial. representante que cadastrou o cliente. Então, ter o cuidado com o cadastro do cliente, ter a sua base muito bem limpa, né, Atualizada, atualizada, formatada. é fundamental para você conseguir sucesso. Não só com call center, viu? Isso aqui é algo que vocês têm que estar a todo momento colocando energia nisso. Não demitir admitindo um baixo desempenho. Você fica ali enrolando, 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 né? Não demite a pessoa. E muitas vezes esse baixo desempenho deve-se à sua falta de entregar conhecimento para esse colaborador. Falta de processos, Falta né? de processos, de estrutura, de metodologia, de treinamento, capacitação. O operador, o vendedor, o colaborador dessa empresa, ele não vai aprender tudo sozinho. Uhum. E quando você deixa isso à mercê do tempo, ele pode aprender coisas certas e coisas boas. Sim. A maioria aprende coisas boas, né? Mas coisas boas eu quis dizer, não, coisas incertas, coisas que não estão corretas, né? E aí, às vezes ele não vai entregar aquele resultado que você gostaria e acha que a pessoa está com baixo desempenho. E ser imediatista. Nós construímos o plano estratégico anual exatamente para já mostrar para o nosso cliente que existe um passo a passo, existe um degrau a ser vencido ali pela equipe de call center no início do trabalho. Então, vamos começar com uma meta pequena, né, que ele consiga atingir essa meta, e aí a cada mês a gente vai aumentando essa meta. Então, normalmente, né, o cliente ele faz um investimento para abrir esse canal de venda e quer que no primeiro mês o resultado já esteja vindo. Então, nós temos muito esse cuidado de deixar muito claro e desenhar esse caminho para a gente ter algo sustentável. E esse caminho é importante até para nós também, como consultores, para nos orientarmos ali se está indo bem, se não está. É um termômetro, É um né? termômetro, exatamente. Bom, aprendi que muitas vezes mais importante do que saber o que fazer é estar conectado a pessoas certas. Em alguns momentos, tudo que você precisa é de alguém que acredite em você, conecte você às pessoas certas e mostre o caminho mais eficiente. Isso aí é uma frase do Elon Musk, né? A vida é sobre fazer as perguntas certas. Depois que você descobre a pergunta, então fica fácil achar a resposta. E por que a gente está falando disso? Porque nós também estamos em busca de conhecimento o tempo todo, né, A gente está em busca das perguntas certas o tempo todo, né, Isso, Tiago? então nós estamos buscando pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar. Esse ano, né, nós vamos investir mais de R$ 100 mil em imersões, masterminds, treinamentos, visitas a players, né, que já conseguem e dominam esse jogo. Então é muito importante você ter seu caminho facilitado por mentores. Até porque entra aquilo que eu falei, a roda já foi inventada, alguém já fez, né? Então não tem porquê hoje a gente ficar batendo cabeça. Vamos atrás, investir atrás e investir em pessoas que sabem o caminho, para a gente chegar mais rápido e ser mais assertivo. E aqui nessa foto da esquerda, nossos principais mentores, Tiago Germano e Lincoln Nunes. Tiago Germano, ele é um mentor de consultores, um cara muito fera, que tem mais de 700 mentorados, somente consultores. E o Lincoln, ele trabalha na parte de alta performance esportiva e é o coach aí de feras, principalmente do futebol, né? Vários atletas da seleção brasileira, Atletas de da natação. Premier League, atletas de natação, e ele é o cara do Ultra High Ticket, né? Ele fecha contratos milionários para ser um coach de performance para essa turma aí. Em setembro, agora a gente está em São Paulo de novo com essa turma aí, para a gente absorver mais ainda conhecimento. Qual que é o poder do call center, pessoal? Primeiro, repositivar clientes que não compram mais de você.
primeira coisa que a gente quer fazer é trabalhar dentro da sua carteira de clientes. Outro poder do call center, baixo custo para aquisição de clientes. Você vai estar, é o CAC, né? Você vai estar repositivando o cliente que já está dentro da sua caixa d'água, né? E o aumento da recompra e positivação de clientes. Aumento do faturamento da sua empresa. Estima-se que até 15, 20% você já tem um aumento de faturamento. E que esse faturamento está perdido na sua base de clientes. O que a gente mostrou, aqueles dados que a gente mostrou da Natupeixe, que mostramos anteriormente, era um faturamento que antes de dezembro de 2022, ele não existia. Hoje representa 20% do frigorífico. E se não tivesse apostado lá atrás? Se não tivesse apostado no call center, aquele faturamento não teria acontecido. A força de vendas internas tem a possibilidade de direcionar para clientes rotas e mix de produtos específicos. O poder do call center está na estratégia. Você trabalha de maneira estratégica, direcionando a sua equipe de vendas interna. Não depender unicamente da equipe de vendas externa para o contato ativo com clientes. Prestem atenção. Os maiores distribuidores atacadistas do país já entenderam esse jogo. Eles têm, no mínimo, 3 canais de vendas. A gente já falou sobre isso aqui, mas eu estou enfatizando porque é importante. Representante comercial, para venda presencial. É a grande fatia, realmente, do faturamento. O call center ativo para prospecção, reposicionamento e positivação de clientes, para trabalhar na lacuna do representante comercial, para não deixar ele comprar com o concorrente, e ainda os e-commerce B2B, que ainda disponibiliza a internet para os clientes comprarem. Então, vocês precisam entender que são 3 canais de vendas, né? E nós estamos falando aqui de um deles, que é o poder do call center. E como já dissemos também, né? Como efeito rebote, a performance da sua equipe de representantes comerciais irá melhorar de forma surpreendente. Ninguém quer perder venda. Então, quando o representante perceber que se ele deixar de atender aquele cliente, o call center vai positivar, vai vender para aquele cliente, ele vai se desdobrar para realmente aumentar a positivação dele e não deixar lacunas para o call center entrar. É quem comeu meu queijo. Então, o call center ele vai conseguir fazer o resultado dele e, por outro lado, o resultado da equipe externa vai aumentar, sem dúvida. Isso é algo que acontece em todos os nossos clientes. Como vender mais, formando um time master de call center ativo e sem ter que agir na tentativa e erro? Aqui exemplos, né, do antigo em relação à distribuição. O que é feito? Tem medo de perder os clientes. O cliente não é da empresa, o cliente é do representante comercial. Não tem mão de obra no mercado, não faz alguns movimentos, porque essa geração de hoje é descompromissada, está faltando mão de obra, e fica sempre vivendo nesse looping, né, de não tentar coisas novas por conta de dificuldades externas. Novos clientes a qualquer custo, é o que a gente falou. Abrir novas rotas, ir mais longe para conseguir pagar para entregar para o cliente. Pagar para entregar para o cliente, comprar carteiras de clientes, né, de empresas externas, incerteza quanto ao futuro. Então, você não consegue saber o quanto você vai vender no mês que vem, você não sabe se sua força de venda vai estar direcionada para o que você quer, você não consegue trazer as informações do mercado, o que seu cliente está sentindo, o que seu cliente está pensando, qual é a estratégia dele. É muito difícil. Para você conseguir isso de uma equipe de representante externa, essa equipe tem que ser muito engajada. É muito difícil. Já com uma equipe própria, você consegue trazer essa inteligência de mercado para dentro da sua empresa. Depende 100% da equipe externa, que são prestadores de serviço. Um único canal de vendas. Isso. Faz no erro e no acerto. E olha os movimentos do mercado sempre com desconfiança. Nunca tem a certeza do que está acontecendo. Isso. E sempre quando atua, já está atuando de forma atrasada. De forma atrasada. Verdade. E como que o distribuidor moderno, o atacadista moderno, ele trabalha? Qual que é o mindset dele? Tem clientes como principal ativo, sempre. O foco é o cliente, a carteira de clientes, ela está atualizada, ela está enxuta com as informações corretas. E além disso, né, o relacionamento com esse cliente. Sim, trazendo o cliente para dentro da empresa.
Forma sua equipe master com aquela metodologia onde você tem vendedores especialistas, você tem uma cultura forte, você tem comportamentos em que são em que essa galera tem comportamentos de uma equipe que pertence a algum grupo, Então, né? se você sabe o que você precisa num profissional, você sabe como que você busca ele, onde que você divulga a vaga, que tipo de teste você vai fazer com ele, que tipo de dinâmica de grupo, como que você deve conduzir uma entrevista. Então, tudo isso está no nosso método e a gente faz isso focado no operador de call De call center. center. Alta positivação da sua base de clientes, então a gente vê aí um aumento crescente, como vocês puderam ver dentro do gráfico, que teve um aumento de positivação da base de clientes, isso ajuda muito no custo de logística, né? Sensação de poder e controle, ou seja, você já não está mais refém de um único canal de vendas que vende quando quer e da forma como quer. O que quer. O que quer. Hoje você tem o poder e o controle de ter uma equipe de vendas interna, que inconscientemente controla a equipe externa também. Sim. Tem uma equipe comercial interna, ou seja, ela está ali do seu lado, você vai conseguir traçar estratégias e direcioná-la de uma maneira mais rápida. Investe em conhecimento o tempo inteiro, treinamentos, capacitações, Não é inventar a roda, consultorias. né? É buscar aquilo que já funciona no mercado. Justamente. Acompanhe os movimentos do mercado do seu segmento. A gente vê muitas estratégias de empresas trabalhando com a distribuição em atacado, em solicitar, por exemplo, uma nota fiscal do concorrente através do call center. Quanto que está vendendo, o que o fulano está fazendo, qual o produto, que esse produto aqui eu estou querendo comprar, mas eu não sei o preço, olha para mim com o seu cliente. Então, a gente tem essa intimidade, essa proximidade, né, onde você consegue captar essas informações mais rápidas e assertivas do mercado que você atua. Isso aí. E aqui um exemplo de um outro cliente nosso, né, que a gente começou o call center também do zero, era um cliente que só trabalhava com representantes externos. Ele vende máquinas agrícolas e equipamentos elétricos. Também foi um tabu, assim como vender o peixe por telefone, é vender roçadeira por telefone, vender motosserra, furadeira, britador de impacto. E mais do que isso, vender as peças de reposição de todos esses equipamentos. Então, você imagina você vender uma embreagem de motosserra por telefone. Como que é isso? Aí você imagina você colocar uma menina de 18, 19, 20 anos vendendo uma embreagem de motosserra Lá pelo para o telefone. dono da oficina de motosserras e roçadeiras. Então, assim, o treinamento que a gente fez, em uma parte do treinamento, elas tinham que desmontar uma máquina e montar a máquina de novo. Então, a gente fez com que elas fossem realmente especialistas no que elas vendem. E hoje, elas já têm uma carteira de clientes recorrente. É uma equipe que, esse ano, já bateu a meta do ano inteiro, agora em agosto. E estava uma meta arrojada, Quer viu? dizer, vão superar e muito a meta do ano de 2024 e fornecendo soluções para os clientes delas. Então, hoje elas atendem oficinas de máquinas, lojas revendedoras de máquinas, locadoras de máquina, oferecendo soluções. São todas mulheres, né, dessa equipe, mulheres novas de 20, 22 anos, que nunca tinham pegado numa máquina dessa, mas com o treinamento certo, sendo colocada no centro e todo esse Conhecendo o ecossistema inteiro, apresentado, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil e realmente vira uma especialista e vira uma referência para os seus clientes, né? Então aqui algumas mensagens aí de metas batidas. Essa é a equipe Estrela, né, que foi batizada como equipe Estrela. Na foto superior ali a comemoração da meta de 2023, se eu não me engano. Essa foi 2022. 22. 2022. Isso aí. Então, mais uma equipe de sucesso que a gente montou do zero também. Bom, deixe-me fazer uma pergunta agora. Você acredita que se seguir o nosso método MM360, não cometer os 7 erros, né, que te mostramos anteriormente, e implantar um novo canal de vendas aí na sua empresa, você será capaz de fazer a sua empresa aumentar o faturamento em até 20% com uma equipe de call center? Sim. Sim ou não? Você acredita que pode aumentar seu faturamento
capturando as oportunidades de venda que estão aí sendo perdidas, positivando aqueles clientes que já compram de você, mas que por algum motivo não compram mais? Vocês estão animados com essa oportunidade que eu acabei de mostrar? Tudo isso que a gente falou faz sentido para vocês? Sim! Bom, gostaria de dizer que nós temos algumas formas de te ajudar, quem quer se aprofundar, assim como a gente faz com vários dos nossos clientes. Então, eu peço a permissão para te apresentar uma solução especial. E para quem que é essa solução? É para quem deseja capturar as oportunidades de venda dentro das rotas já existentes, diminuir o custo logístico, ter o controle comercial da sua empresa, não ficar realmente à mercê de prestadores de serviço e gerar previsibilidades, tanto de venda quanto de caixa, né? E é a saúde da empresa. Mas tem um negócio, Thiago. A gente ainda não sabe em qual fase o negócio dos nossos telespectadores se encontram hoje, qual é o Uhum. perfil deles, né? E a gente só consegue ajudar um número reduzido de empresas. Isso, a gente não vende curso, né? A gente presta uma consultoria de uma forma muito próxima. Então, a Sim. gente tem um número reduzido de clientes, né? Acompanhamos cada um dos nossos clientes de perto e isso demanda muito de nós e da equipe também. E a gente, como disse para vocês, já investimos centenas de milhares de reais para materializar essas soluções, né? Participamos de masterminds, treinamentos, cursos, a gente viaja muito, né, para conhecer cases Uhum. de sucesso, a gente estuda com players que dominam este jogo, né? E nestes poucos anos de consultoria, atendemos vários clientes dos mais diversos segmentos e mercados, e todos eles com resultados Surpreendentes. surpreendentes. Além dos 15 anos de trabalho corporativos de cada um de nós, né? Uhum. Onde construímos resultados sólidos para as empresas em que passamos. Então, você não vai precisar demorar muito tempo para ver o resultado, gastar tanto dinheiro e cometer os erros que a gente já cometeu, a gente já fez Pois é, a isso. gente já passou por toda essa estrada e temos, né, isso encapsulado dentro de uma metodologia que já está validada para colocar para funcionar aí na sua empresa. Mas tem um detalhe, né? Isso Isso, exige comprometimento da sua parte. A gente entrega 50%. o outro 50% é com vocês. E só vamos selecionar pessoas que estão levando muito a sério o seu projeto e querem, de fato, ser um case de sucesso da 2B Call Center. A gente gosta de case, a gente Uhum. não gosta de clientes. A gente fala que a gente tem cases, né? A gente não tem clientes. E para quem são essas soluções? Para empresas atacadistas e distribuidores que têm uma carteira de clientes, produto e uma logística de entrega. É o que a gente já disse. Você tendo esses três elementos, não tem como um call center Não não funcionar. melhorar a sua operação, não funcionar, não trazer mais faturamento, mais positivação para a sua empresa. Empresas que trabalham somente com equipe externa de vendas e que têm um telemarketing receptivo. Empresas que somente têm um canal de vendas. Justo. Empresas que querem ter o domínio comercial sobre o seu negócio, sem ficar na mão de prestadores de serviço para fazer seu faturamento. E aqui, de novo, gente, não tem nada errado em ter uma equipe externa de venda. Essa equipe, normalmente, nos grandes distribuidores e atacadistas, elas são responsáveis pela maior fatia do faturamento. O problema que a gente está apontando é você só ter um canal Um de canal de venda. vendas. Quando você consegue ter o canal de vendas externo junto com o call center, esse resultado ele é muito positivo. E também empresários que buscam capturar todas as oportunidades de venda para a sua empresa, não deixar passar nada, principalmente dentro da carteira de clientes que já estão cadastrados. E o que vai conseguir com esses resultados? Eles vão conseguir mesmo o Mesmo que quê? você não saiba como contratar e treinar os operadores de call center, nosso método, a gente sabe como fazer isso. Se você considera inexperiente em televendas e pense que para o seu produto esse modelo não funciona. Aqui a gente falou de venda de peixes, venda de máquinas agrícolas,
Nós estamos trabalhando com clientes que têm produtos alimentícios, fornecem para supermercado, embalagens descartáveis, materiais de construção. A Brenda teve todo o know-how vindo lá da Frical, que vendia carne, né, bovinos e suínos no call center, né? Você validou o call center no frigorífico, né? Uma coisa que foi um projeto, né, inicial. Um projeto né, que realmente despontou, né, nesse setor. Então, para qualquer tipo de produto, se você tem a logística, tem o produto e uma carteira de clientes, vai servir para você. Mesmo que você esteja preocupado com a receptividade da sua equipe comercial externa com esse projeto, isso, gente, é muito natural. A gente sabe como lidar com isso. Então, naquela fase lá da nossa metodologia dos processos que a Brenda falou para vocês, a gente cuida muito disso. A gente, junto com a liderança da equipe comercial externa, com o supervisor, com o gerente, a gente constrói essa com a diretoria da empresa, a gente constrói essa estratégia comercial. Então, não é algo que chega para morder a fatia do queijo dos representantes externos. É para a gente trabalhar na falha realmente, onde eles não conseguem atuar. Então, isso é construído a quatro mãos, junto com a equipe externa de vendas também. Convenhamos, né, Thiago? A gente sabe que é humanamente impossível uma pessoa, pessoal, dependendo da região de atendimento, do tamanho da região de atendimento, conseguir atender todos os clientes e captar todas as oportunidades de venda. Então, o call center, ele vem para trabalhar nessa lacuna e não para bater de frente com a equipe comercial, né? E quem ganha é só a empresa, né? Lembre-se lá da analogia dos diamantes. A gente quer que todos os diamantes fiquem com a empresa. Então, os grandes podem ficar com os representantes comerciais e os diamantes médios, diamantes menores, a equipe de call center vai ali para não deixar passar para a concorrência essas oportunidades. E mesmo que você não entenda de telefonia digital, CRM, marketing digital e tecnologia, que são questões intrínsecas aí da implantação de um canal de venda de call center. Hoje nós trabalhamos com grandes parceiros, né, Thiago, em que a gente conhece os sistemas, a gente apresenta para os nossos clientes e essas soluções, de fato, entregam os resultados que a gente busca através da tecnologia, CRM. Então, mesmo que você não tenha esse conhecimento, a metodologia oferece isso para vocês também. E para cada cliente, a gente consegue achar a melhor medida dessa tecnologia, né? A questão de telefonia, a questão de mensagens, o que é o melhor formato para o seu negócio. Bom, dito isso, se você deseja contar com o nosso serviço, nós precisamos fazer um diagnóstico preciso do seu negócio. A gente precisa conhecer como que o seu negócio funciona, em que estágio você está, né? Nós temos aí um QR Code e nós vamos colocar também no chat o link de um questionário, forms bem simples, que vocês devem preencher com bastante cuidado para a gente avaliar, entender o seu negócio e vamos entrar em contato para fazer uma reunião de diagnóstico. E voltamos a dizer, não vendemos cursos, cada empresa é única quando se trata de implantar um novo canal de vendas para aumento de positivação e faturamento. Portanto, pessoal, se você está decidido a avançar e quer emprestar o nosso conhecimento para fazer o seu negócio decolar, você precisa preencher essa aplicação, tá? Que está aí no QR Code e a gente já está mandando aqui no link. A gente está mandando o link lá no chat para vocês acessarem aí. E de acordo com as respostas, o nosso time vai direcioná-lo para a melhor solução possível para o seu caso. Coloca o link. Empresta aqui que eu vou mandar. Bom, então a gente vai direcionar a melhor solução. Então, em alguns casos, você já pode ter um telemarketing receptivo, que a gente vai ter que transformá-lo em um telemarketing, em um call center de prospecção ativa. Alguns clientes não têm esse canal ainda, trabalham só com os representantes. Então, a gente depende muito de uma análise da roteirização, entender como que é a sua roteirização, como que você faz
essa logística para, em alguns ajustes, a gente conseguir colocar o melhor modelo de call center para a sua empresa. A depender do seu nível de comprometimento, nós entraremos em contato quanto antes para fazermos uma sessão estratégica gratuita. E nessa sessão, nós vamos conseguir desenhar um passo a passo, né, Breno? Um plano de ação e te mostrar o que será necessário para você implantar essa equipe de call center. E, de fato, saber se a gente pode contribuir ou não com você, né? O nosso interesse maior é realmente em entregar o resultado. A gente já declinou de alguns projetos em que a gente enxergou e entendeu que a gente não conseguiria contribuir. Então, não é só o financeiro que a gente está falando, né, Como a Thiago? gente disse, né, a gente quer ter cases de sucesso, não são clientes, são cases de sucesso. Então, o resultado do cliente é o nosso maior interesse e é um valor da nossa empresa. Então, nessa sessão, nós vamos desenhar um plano para você visualizar como será o caminho para a implantação do call center de vendas aí na sua empresa. Então, nós queremos entender muito quais são os seus objetivos, qual é a visão da sua empresa, onde que ela está querendo chegar, Uhum. qual que é a foto atual da sua empresa, como que está a sua carteira de clientes, como que está a sua positivação, como que está seu ticket médio, quais regiões a sua equipe externa está atendendo, quantos clientes por cidade. Realmente fazer um diagnóstico para entender de que forma e qual que é o potencial que o call center tem para aumentar o seu faturamento, aumentar a positivação de clientes, você recuperar os clientes que não compram de você por algum motivo, né? E realmente você retomar e ter o controle comercial, o controle do caixa, essa previsibilidade de vendas de caixa nas suas mãos. Então, se você quer aí positivar mais clientes, deixar de ser refém dos seus representantes, ter previsibilidade de caixa, né, Thiago, também, melhorar aí as rotas, o seu custo Custo logístico, logístico. Trabalhar melhor a sua região de atendimento, preencher as lacunas que a equipe comercial externa deixam hoje no mercado, ter mais de um canal de vendas dentro do seu atacado distribuidor. Aponte a câmera aí para o QR Code para a gente ter essa sessão de diagnóstico e entender se isso cabe para você ou não, né? E essas oportunidades, elas às vezes estão mais próximas do que a gente imagina, né? Um desses clientes que a gente mostrou para você aí, a gente, logo que chegou lá, ele atuava em todo o leste e sul de Minas, É e verdade. quando a gente chegou lá, a intenção dele era abrir uma nova região, ele queria ir para São Paulo, porque precisava vender e já estava saturado a área onde ele trabalhava, né? E, e aí, claro, né, não fomos, né, de embate com ele na primeira, Mas a mas gente aos já tinha poucos, enxergado. mas enxergamos, porque pegamos a carteira de cliente dele, tinha 2, 3 clientes por cidade, cidades com nenhum cliente, cidades em que as rotas, né, o caminhão dele passava na porta da cidade, não tinha nenhum cliente. E aí a gente começou a trabalhar nessa carteira, convencemos ele a colocar as primeiras operadoras de call center, montamos toda a estrutura, o treinamento, e começamos a trabalhar dentro dessa carteira. E aí, em curto espaço de tempo, o caminhão, ele que estava rodando vazio, ele já não cabia mais os produtos, ele já Teve que teve que adquirir comprar outro outro. caminhão. Os vendedores que antes faziam entrega também, eles visitavam o cliente e faziam entrega, eles começaram a se ver pressionados, porque eles tinham que atender os clientes, porque senão o call center, se o cliente ficasse sem comprar, o call Call center center ia venderia. vender. Então, eles passaram a não entregar os produtos mais. Quer dizer, essa equipe de venda externa, ela teve mais tempo para se dedicar à venda, então Uhum. o resultado da equipe externa aumentou. E aí foram vindo só frutos, né? Bons frutos dessa iniciativa. Uma empresa que tem crescido muito, cresceu muito em 22, em 23, está crescendo muito em 24. E o call center é como se fosse algo que não deixa
a equipe comercial externa e mesmo a diretoria ficar naquela zona de conforto. O movimento, ele acontece. Ele acontece, né? O movimento, ele acontece. Se a equipe externa não vende, o call center entra no cliente, claro, com as regras, com toda a estrutura que a gente passou para vocês. É uma competição saudável e que só a empresa tem a ganhar com isso, né? Mas para vocês preencherem esse formulário, a gente tem algumas regrinhas, né, Thiago? Se no formulário faltarem informações, nós vamos desconsiderar a aplicação para a sessão. E se você é apenas um curioso, uma pessoa que não vê valor em mentorias e consultorias, por favor, não preencha a aplicação. Poupe seu tempo e o tempo também da nossa equipe. A gente dedica muito a esses projetos, então o nosso tempo, ele é valioso, porque Sim, a nós vamos gente... fazer sessões individuais, né? Sim. E que a gente vai despender nosso tempo com isso. Então, tem que ser para quem realmente está comprometido. E a gente quer contribuir de fato, né? Sem A gente dúvida. quer agregar alguma coisa. Então, a gente precisa de pessoas que estejam comprometidas e que, de fato, querem acrescentar mais esse canal de vendas para vender muito mais e crescer, né? Ter mais contato com o cliente. Sim, ter o contato com o cliente, né? Aumentar a rentabilidade da empresa, né? Diminuindo os custos que a gente falou, custos logísticos, custo de venda, aumentando o seu faturamento, conseguindo adensar, né? O atendimento dos clientes na mesma região que já atua, que é uma coisa que às vezes a gente não está enxergando, como eu disse, as oportunidades estão mais próximas do que a A gente gente imagina, imagina. exato. E mais baratas. E mais barato. Então, pessoal, tá aí o QR Code, o link para o formulário está nos chats aí, está no Insta, está no YouTube, está aqui no Zoom também. A gente já deixou isso anexado também lá na página do Instagram, esse QR Code aí, para Ótimo. vocês já conseguirem acessar lá e ir direto para a nossa página de formulário. Sim, tá aí o número de telefone meu e da Brenda, o Instagram meu e da Brenda, o Instagram da 2B também. Gostaríamos de agradecer muito, né, o tempo que vocês estiveram aqui com a gente, essa troca de informações. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos aí os formulários para aprofundarmos mais a respeito da empresa de vocês, conhecermos melhor as oportunidades que existem para formatar uma solução customizada para cada um de vocês. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Querem que a gente esclareça alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Fala pessoal, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Olha, Brenda e Thiago, Tudo bem, Rômulo Oi, aqui, Rômulo! Que tudo bom bem que com você está vocês? aqui. Tudo jóia, gente. Queria só fazer algumas considerações aqui. Primeiro, parabéns aí por essa live, viu, gente? Eu que estou um pouco no ramo industrial como vocês, aprendi muita coisa aqui com vocês. Eu acabo trabalhando mais ali com os representantes, né, na primeira camada ali, e eu sinto que os nossos clientes hoje querem dar esse segundo passo também, né? Eu vejo muito, vocês falaram algo importante aqui, que às vezes o cliente só acha que abrir mercado é solução para vender mais. Tem que abrir mercado. Isso é um erro, assim, é algo que pode trazer consequências ruins para o negócio, inclusive, né? Aumentar Sim. custo logístico, dentre outros. Exatamente. Às vezes eles não têm nem muito entendimento da complexidade que é aumentar custo logístico, né? Eles já estão tão acostumados com a praça que eles atuam hoje que eles não têm essa noção de que para um outro estado pode trazer muito mais problema do que tentar vender mais para os clientes que eles já têm, ou A questão até do mesmo. CAC, né? Sim. Né? Exatamente. Então, gente, parabéns. E eu queria até ressaltar algo aqui. Brenda, eu fiquei até sem ar quando você falou da sua jornada, porque a gente sabe como é difícil viver de vendas, mas a gente sabe que vendas que muda a nossa vida, né? Que vendas Total. traz ali uma vida que hoje vendas me traz uma vida que eu nunca imaginei que eu teria e eu sei que é só a base ainda, tá? Então, parabéns, viu, gente? Sou eu aqui do marketing e queria confirmar algo que vocês falaram, né? As empresas de marketing hoje não sabem tratar o ramo industrial, não sabem tratar o ramo de distribuição. Para mim, a resposta de carteira de leads é uma resposta preguiçosa para empresas de marketing. Só demandam e só mostram que eles não sabem trabalhar com esse ramo. Esse ramo não demanda geração de lead. É um trabalho muito mais focado em venda e o marketing tem que ser ferramenta para apoiar, né? Marketing prepara vendas. Não é para ser
só jogar uma carteira de lead frio lá e achar que isso vai converter, você vai deixar mais o cliente chateado com a sua solução. E Pessoal, a eu falta de separei conhecimento desses clientes dessa solução faz eles errarem muito nessas muito. questões. São armadilhas. É, Não, total. vocês imaginam aqui, vocês me falaram mais ou menos um período de 3, 4 meses para um ramp-up ali. Gente, você faz um contrato de 6 meses com a empresa de marketing, você já fez um investimento ali de 30, 40, 50 mil perdidos. Né? Então, Uhum, se a empresa não souber tratar o ramo industrial, acabou. Assim, o cliente ele vai ter ranço de tudo que você for propor para ele posteriormente. Eu tinha Uhum. separado algumas perguntas aqui para contribuir mesmo com vocês, gente. A live foi sensacional. Uma Pô, das fica à dúvidas que eu vontade. tinha uma das dúvidas que eu tinha era com relação à questão do próprio investimento num call center, né? Vocês uhum, responderam a partir do pilar lá da gestão econômica, mas a gente sabe que a cultura de estruturação de novos setores ou de novas soluções dentro de uma empresa é uma dificuldade, tá? E eu estou falando isso muito vendo os meus clientes aqui, como eu posso trazer essa solução da 2B para os meus clientes hoje. A gente sabe que aumento de investimento numa margem de lucro baixa é sempre uma uhum, questão para todo dono de empresa. E eu queria uhum. saber de vocês me falaram que tem um plano de estruturação, né? Olha, a gente pode começar nessas regiões, com essa quantidade de pessoal, de operadores aqui. Existe a possibilidade de se estruturar um call center mais enxuto inicialmente, com poucos operadores, com 2 operadores ali, um ou dois. Isso é possível? Me fala um pouco mais desse, vamos dizer assim, desse produto de entrada, né? Desse primeiro Uhum. passo dentro dessa jornada. Rômulo, é exatamente isso, né? A gente passa por um processo de validação, a gente busca o menor investimento para a gente conseguir ter o retorno desse investimento e aí sim ir aumentando essa equipe. E o Sim. que a gente fala é o seguinte: a energia que a gente gasta para implantar a equipe do zero é uma. Depois que essa equipe já está rodando, mesmo pequena, depois que ela já está rodando, para você incrementar um operador, outro operador, essa energia já é mais baixa, porque já Uhum. existe uma cultura com call center. Sim, O que a gente legal. tem feito é todo esse planejamento estratégico e nos clientes que a gente tem trabalhado, o payback médio é entre 6 a 8 meses. Alguns clientes demoram até 12 meses, um pouquinho mais, quando tem uma margem mais apertada, e alguns clientes aí até com 4, 5 meses já conseguem ter um retorno. Esses clientes que têm uma margem um pouco maior de lucro, sabe? Mas esse payback fica ali. E aí, depois desses 6, 8 meses, o que vem é lucro, né? Então, Legal. depois desse período, o projeto está pago. E aí sim, quando a gente percebe que a repositivação daqueles clientes, eles começam a diminuir e que a carteira de cada operador já está cheia, ele está atendendo ali 100, 120 clientes por mês, a gente entende que é a hora da gente contratar mais um operador para aquele time. E geralmente, Rômulo, a gente inicia o projeto com 2 operadores, para a gente ter Legal. uma retaguarda, né, Tiago? A gente Porque não consegue começar com colocar um é um um, risco grande. sim. Então a Sim. gente começa com 2 operadores, para a gente torce, óbvio, para que os dois se validem aí, mas que para a gente ter uma margem aí de desistência, o projeto todo não ir para a estaca zero novamente. Então, geralmente, o que se pede hoje, o que a gente geralmente a gente aplica nos nossos clientes é a contratação de 2 pessoas ou a recolocação dessas pessoas que estejam ali na empresa em algum setor e a gente identifique A que gente ela faz tenha esse um processo perfil, interno, né? né? Então a gente coloca 2 pessoas e a contratação de maquinário, que é um computador, os softwares aí, que não são um investimento muito alto, não. Ao contrário do que Sim. se pensa, não é um investimento alto. Porque Uma a gente telefonia começa digital, pequeno. algo nesse sentido. Porque a gente começa pequeno mesmo, até para a gente validar o projeto e fazer com que ele cresça, de acordo com o que ele vá se pagando, né? E aí, como eu Legal. disse, né, cada cliente tem um modelo, né? Alguns, a maioria deles, né, a gente coloca telefonia digital porque tem uma série de benefícios. Alguns a gente coloca o Omnichannel, né, que é numa mesma plataforma, você tem a telefonia digital e aplicativos de mensagem como o WhatsApp e Instagram integrado na mesma ferramenta para o operador. Alguns clientes a gente segue com o WhatsApp convencional, em alguns clientes a gente opta por fazer
WhatsApp oficial, né? Que tem uma série de verificações. Então, para cada caso, a gente consegue achar o melhor modelo de negócio. De investimento, isso. Legal, legal demais, gente. A dúvida era muito nesse sentido, quantos operadores iniciais, porque eu estava conversando com um cliente meu, a gente está entrando numa nova fase, e essa nova fase está demandando a abertura de novos canais. Aí, obviamente, eu lembrei de vocês, né? Falei, olha, conheço uma dupla foda para a gente poder colocar aqui. Porque inicialmente o que o cliente queria fazer era o quê? Ele queria falar assim: eu vou colocar uma menina no telefone aqui. Eu falei, não, peraí. Não é assim que Pode funciona. ser que dá certo, É. pode ser, mas a Fala para ele chance... que é um dos erros. Exatamente. Aí eu falei, não, vou dar uma estudada aqui, vou entrar em contato com algumas pessoas e trago algumas soluções. Por isso que eu queria entender um pouco desse investimento básico. E aí vocês me falaram, começar com 2 operadores ali é o ideal. Não é nada demais do que a empresa normalmente já roda, né? Que é o maquinário ali, a tecnologia e a contratação dessas pessoas, se for a necessidade, se a gente não tiver como relocar, e se essas pessoas que forem indicadas não tiverem o perfil ideal. Mas a gente pode começar tranquilamente com 2 pessoas. E se for uma pessoa muito boa, até uma, né, Thiago? Mas Mas assim, a gente gente vê que é um gosta de ter um risco muito backup. grande, que se essa pessoa, por algum motivo, descontinuar, não quiser, você volta o projeto na estaca zero. Então, normalmente, a gente começa com 2 pessoas. E o que a gente falou, né, assim, retorno ali, volta 6 a 8 meses, se tratando de atacado e distribuição, que a gente sabe que as margens são pequenas, é um payback muito rápido para um projeto, né, de implantação de um novo canal de venda. Você falou, você vai trabalhar com uma empresa de marketing em 6 meses, você já gastou 40, 50 mil, né? E às Tranquilamente, vezes você não vê o retorno disso. Sim. Eu acho ótimo que nós fomos para um ramo muito bom, né, que é o ramo industrial, onde tem poder de investimento, né? A gente sabe disso. Investimento às vezes não é um problema. Eles já estão trabalhando, às vezes, com investimentos falhos ali há muito tempo. Aham. Então, você trazer um investimento em O força foco é de no venda sempre vai ser retorno. interessante. Exato. Sempre no ROI. Show de É isso bola. aí. Gente, segunda E tem dúvida muita aqui. indústria também que faz a distribuição dos produtos. No caso, por exemplo, da própria Nato Peixe, ela é uma É indústria uma indústria distribuidora, né? distribuidora. Então, ela Sim, sim. trabalha, ela tem a logística própria, ela tem equipe Faz o comercial externa, beneficiamento. faz o beneficiamento do produto, e o call center, para ela, caiu muito bem. A Frical também é uma indústria distribuidora, que ela faz a distribuição própria dos produtos. E para esse segmento, de mercado, é muito melhor ainda. Sim, Porque se sim. ele não comprar de você, a sua marca, ele não vai comprar de mais ninguém. Só que se tiver um produto similar à sua marca, ele vai comprar da sua concorrência. Mas se você tiver aquele atendimento recorrente, aquele contato recorrente, que vai entregar muita solução para ele, porque hoje o cliente que está comprando, ele está fazendo mais um monte de coisas, ele está atendendo representante, atendendo cliente, pagando conta, pagando boleto, vendo o fluxo de caixa, fazendo mais um monte de coisa. Então você tem um vendedor ali que fica entregando soluções para ele, a chance de dar certo é muito grande. Muito grande. Sim, perfeito. Eu trabalho com alguns clientes aqui, gente, que, assim, tá num ramo extremamente concorrente. O ramo industrial já tem uma concorrência acirrada, mas quando eu estou tratando de arroz, feijão, produto de limpeza, gente, o Nossa. varejista troca sem pensar 2 Por vezes, causa de 2 centavos. por causa de 2 E, centavos. e Exato. uma informação importante desse segmento também é que o varejista nesse segmento, ele faz muita cotação de preço. E Sim, aí, como tem muitos itens, as cotações são assim, 100, Demora muito. 110, 120 itens. E aí a equipe externa, cara, esquece. Ela não sim, vai sim. ficar preenchendo aquela Planilhando. tabela de produto, de orçamento para ganhar 1, 2, 3, 4, 5 itens, O né? cara às vezes Sim, está na rua com um tablet na mão. Como é que ele vai sim. preencher aquilo tudo? Já o call center, ele tem essa tranquilidade de estar na salinha, na frente do computador, para preencher participar de cotações de uma maneira mais eficiente, né? É. Sim, perfeito, gente. Legal demais. A gente sabe que vendas, né, CRM, preencher formulário não é com vendedor, é difícil demais, né? É, É difícil. é isso Não aí. mesmo, não mesmo. Segundo ponto, gente, o trabalho de vocês é muito próximo, né? Assim como da combustível, mas os seus muito mais próximo, porque vocês estão lá, né, junto da empresa mesmo, no time comercial. Querendo ou não, o trabalho de vendas é um trabalho muito de motivação, né? Você precisa estar em cima do vendedor ali, senão ele baixa a bola mesmo e, né, para ele não importa muito ali as metas, se não tiver ninguém em cima. Uhum. Eventualmente, né, depois de um processo de estruturação, eu não vou citar aqui
qual tempo, né? Mas imaginemos ali que depois de 3 anos ali de trabalho, vocês têm a necessidade de ter um gestor. Vocês treinam um gestor comercial também para substituir o papel de vocês, porque assim, hoje dentro da combustível, fazendo uma comparação bem esdrúxula aqui, mas a gente tem um projeto de saída, sabe, também, sabe? Depois de tantos anos, a ideia é que você tenha um setor interno que você consiga tocar isso. Né? Tem isso, essa possibilidade? Olha, eu vou treinar uma pessoa já, a equipe comercial aqui, eu já tenho 3 equipes dentro da minha indústria de call center. Agora eu preciso de um gestor, porque Brenda e Thiago não vão dar conta disso, porque tem outras empresas também para atender. Existe essa possibilidade do treinamento de um gestor dentro? Então, uma peça super importante dentro da implantação do call center e dessa criação desse setor é a gente já nascer com um gestor do projeto. Alguém que às vezes não esteja ligado ali diretamente, mas uma pessoa que vai acompanhar todo o processo de implantação desse call center e que posteriormente vai se tornar um supervisor, um líder do setor, onde ele vai acompanhar desde o processo de contratação junto com a gente, para ele já aprender aí a selecionar, recrutar, fazer as dinâmicas, analisar o currículo, ler um perfil comportamental, até o acompanhamento das metas. Então, a gente... Agendamento de clientes, né? Clientes não positivados para cada operador. Então, toda essa parte estratégica gerencial, essa pessoa vai estar junto com a gente. A gente não vai tocar esse projeto sozinho e até é irresponsabilidade da gente prometer isso para o nosso cliente, porque a gente não consegue fazer isso. Não consegue. Principalmente pelo fator que você trouxe, que precisa de acompanhamento full time, né? Precisa da motivação, precisa da estratégia, por exemplo. Hoje vai sair uma rota X, quais são os clientes que vão ser agendados para esse call center ligar? Quais são os clientes, quais são as oportunidades que a gente vai colocar na mão desse call center? Quais são os treinamentos, a capacitação que ele precisa receber de um produto, por exemplo? Quando a gente fala da distribuição atacadista, a gente tem diversos fornecedores. Então, a gente precisa estimular, junto ao setor de compras de negociação, treinamentos de capacitação de produtos específicos. Então, é impossível a consultoria prometer isso para o cliente, que a gente não consegue fazer. Mas a gente dá o caminho para esse gestor de projetos que trabalha diretamente com a gente, inclusive a gente tem reuniões pontuais, né? A gente tem reuniões pontuais com a diretoria e já trabalha diretamente com esse gestor do projeto, que, consequentemente, posteriormente, vai se tornar o gestor da própria equipe de vendas. A gente já entendeu que você precisar da diretoria da empresa para ser a interface para você implantar o projeto, isso não dá certo. Não dá. Não dá certo. Então, assim, eles têm 1 milhão de coisas para fazer e então você realmente precisa... isso é uma das premissas nossas quando a gente fecha um contrato. A gente precisa da indicação de um gestor do projeto. Quem que vai ser a interface pela empresa para conduzir junto com a gente esse projeto? E, naturalmente, essa pessoa, ela vai, ao final do projeto, ela vai se tornar o líder do call center. Justamente. Legal demais, gente, ver essa visão de vocês, assim, muitas similaridades com o que a gente faz hoje. Eu falo que, assim, a gente só muda em termos de produto mesmo, mas, no final das contas, gerenciar esse tipo de projeto, é o mesmo. O objetivo é o mesmo, é vender mais, expandir empresa. Se não estiver falando disso aí, o resto é tudo lero-lero, né? Do que tem na internet. É isso aí. Seria isso, pessoal. Queria novamente agradecer pela oportunidade e parabenizá-los, tá? Da última vez que nós nos encontramos para conversar e hoje, assim, é nítido tanto que vocês evoluíram, tanto que está muito mais claro o produto de vocês, o que vocês fazem, o discurso integrado. Tenho muito orgulho, muita referência em vocês dois também. Parabéns. Igualmente, né? A gente está sempre vendo seus conteúdos. Sim, aí, né? cresceu assim, muito também, né? Muito. E a gente se inspira, né? Sem dúvida. Não tem como dar errado, né? Se tiver a persistência, a consistência, uma hora a gente chega lá. Exatamente, pessoal. Eu já estou planejando aqui, eu sei que eu estou devendo para vocês o episódio do nosso podcast lá, vou planejar direitinho para a gente poder fazer, tá? Vou chamar vocês dois. E tem lives também, eu estou postergando a live porque eu estou querendo dar mais atenção ao podcast primeiro, eu acho que vai ser mais produtivo para nós. Mas a gente vai conversando, tá? Legal. Combinado. Obrigado aí pela audiência. Rômulo. Obrigado pelo bate-papo, foi excelente. Beleza, pessoal. Boa sorte, vamos junto. Qualquer dúvida, estou à disposição.
Tá bom. Obrigada, Obrigado. Rômulo. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. um abraço. Abraço. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente até agora, que deram a gente o prazer dessa companhia, né, Thiago? Isso aí. Estamos aí Pessoal do disponíveis, Insta, do YouTube. estamos aí disponíveis nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade para preencher o formulário, vai ser um prazer poder contribuir com vocês. Isso aí. Muito obrigado, gente. Um abraço, Valeu, um tchauzinho, abraço. valeu!